porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É com o capítulo 1 de Colossenses, versículo 16, que nós começamos o podcast hoje, agradecendo a imensa audiência. O programa 1 foi sensacional e hoje o programa episódio de número 2, onde você vai conhecer ele, a satisfação, a honra de poder estar recebendo Alberto Mendes Ferreira, natural de Belém do Pará, 67 anos de idade, radialista, administrador, vitorioso, ganhou muito nome, foi conhecido popularmente chamado de xerife da comunicação. E hoje, Alberto Ferreira, uma satisfação muito grande. Fique à vontade, que honra receber você aqui. Amigo, prazer enorme é meu, principalmente pela beleza de estúdio, coisa top, de primeira, equipe muito atenciosa. Eu estou muito à vontade, Reinaldo, fique à vontade. Que maravilha, a gente agradece toda a produção da V-Norte Produções, sempre bem empenhada, trabalhando aí com uma tecnologia de qualidade desde cedo para que você possa ter esse sinal espetacular. Alberto, começando o bate-papo, falando um pouco da sua infância, Alberto Ferreira, lembrando os tempos de escola. Que nostalgia é essa? Relembre um pouco pra gente. Olha, Reinaldo Pena, eu até hoje sinto saudade, porque os tempos eram outros. Eu era aquele garoto arteiro, aquele que gostava de ver o circo pegar fogo, não era comportado, era um peralta, e peguei umas professoras que algumas era a época da palmatória, tá? Mas peguei umas professoras que usavam desse artifício, mas peguei aquelas espertas que souberam lidar com a criança peralta que eu era. Eu lembro muito bem, Reinaldo Pena, que eu tive uma professora que disse: meu filho, não faça o que você faz, eu vou lhe botar aqui como chefe da turma. Então me deu um cargo, aquilo ali eu já me senti importante, eu seria o chefe da turma. E ali ele disse: tudo que você vê, meu filho, aqui, você anote, que depois eu vou ler para os seus amigos, para ver onde é que eles estão errados. E aí, Reinaldo, aquilo foi uma coisa tão séria, eu peguei meu caderninho e ali comecei a fazer as minhas devidas anotações. Eu não imaginava que aquilo ali fosse dar um bochicho muito grande. Porque, por exemplo, a inocência de uma criança, né? Eu tô lá, um garoto que ainda só fazia letra de forma. E eu comecei a narrar tudo que eu via. O Jorge sentado em cima da bola, a Elisa coçando a cabeça. Professor é piolho. O Todo o relatório tinha que estar ali. E fazia coisa natural, tá? O Jorginho, mania, meteu o dedo no nariz, professora, e depois mete na boca. E tudo isso eu fazia natural, porque a professora me deu o cargo. E depois ela entrava e meu amigo começava a ler. Era um kikiki da turma, porque tu não imagina. E eu ficava com raiva, porque eu tinha feito aquilo com seriedade. Porque ele disse que eu botei, tinha piolho, porque ele disse que eu estava sentado em cima da bola eu narrava os fatos com naturalidade, Reinaldo Pena. E quando ela começava a contar, todos gostavam e eu ficava aborrecido, porque, para mim, o meu trabalho tinha sido sério, pelo cargo que ela me deu. Então, foi uma maneira dela ocupar meu tempo, eu lembro outras. E até hoje, Reinaldo, encontro professoras ainda uma idade elevada, bem mais velhinha do que eu, porque eu já tenho 69, né? Bem 67. 67. Então, diz: meu filho, você já mudou? E pergunta para minha esposa: já mudou? Mas em que, professora? São essas coisas que eu gosto de lembrar. Foi isso, Reinaldo. Alberto, um detalhe importante que você falou sobre a questão da palmatória, não tive esse privilégio, vou dizer privilégio, mas me explica como era que era isso. O aluno aprontava alguma, tinha essa correção, porque hoje o negócio é bem complicado. Você, muitas vezes, nem o pai vai dar uma correção para o filho e acaba até se prejudicando juridicamente. Aquela história que o pai cria, mas tem que ser com amor. Se ele acabar dando um carinho mais forte, acaba, às vezes, até acontecer um fato de o vizinho denunciar,
porque o pai estava brincando com o seu filho, mas na gritaria, no choro, e a polícia foi lá para querer prender o pai. Hoje as inversões de valores estão acontecendo, mas naquela época não tinha isso não, né, Não, Alberto? não tinha, ao contrário. Criava-se até uma rivalidade sadia dentro da escola, tá? Por exemplo, tinha uma tal de sabatina paga-bolo. Aquilo era bacana. A gente ia para a tabuada e quem acertasse dava o bolo e quem perdia as contas da tabuada. E a gente esperava por essa data, tá? Esperava por essa data porque criava aquela expectativa de uma disputa sadia. E tinha bolo mesmo. Eu tinha uma professora que tinha uma régua, meu amigo, que ela me buscava lá onde eu estava. E não tinha conversa. Não se levava para casa tipo de queixa, porque a professora me deu uma pomada, a professora fez isso. Não se levava, não tinha. Tinha acompanhamento dos pais na escola. Também tudo vai de criação, né, Reinaldo Pena? Isso. Eu, quando chegava na minha casa, a minha mãe, ela procurava saber de quem é essa borracha, de quem é esse lápis. E, foi do Carlinho. Vamos lá com o Carlinho para saber se a mãe dele soube que você trouxe a borracha. Hoje é diferente. O cara chega Tênis com da tênis, Nike. avião. Avião não, já é exagero. Mas iPhone. O cara chega com moto na casa dele, chega com Não dá em nada. não dá em nada. O pai não procura saber de onde veio. E depois os camaradas vão acertar exatamente na delegacia, pegando os catiripapo. E aí, no meu modo de entender, o pai é conivente com a coisa. O pai é conivente, porque, meu amigo, se há acompanhamento dentro de casa, saber o que o filho fez no colégio, como era do meu tempo, e quando tinha feito algum tipo de arte, que se chamava garoto arteiro, fazia arte no colégio, a gente pegava os puxãozinhos de orelha, o famoso trampescão, que era aqui, tá? Tô aqui, 60, Tá vivo. tô vivo contando a história, não me fez mal nenhum. Agora, você viu, né, meu amigo? Você viu. A gente aprende com isso sim, Reinaldo. O Alberto Ferreira era aquele aluno exemplar, não colava, era nota 10, CDL. Hoje o pessoal fala outros nomes que eu não vou falar aqui. Como era o Alberto lá? O Cometa. Era o meu apelido, Cometa. Cometa? Cometa, porque o Cometa era assim, ele aparece uma vez por mês, uma vez por ano. E né? quando quer, né? Então, eu tinha aquela turminha lá que era a turma que me ajudava. Por exemplo, eu tinha uma galera que eu jogava a minha prova e eles respondiam, tá entendendo? E eu só assinava e entregava e tudo era fácil naquela época, porque eu tinha vantagem de ir para a Praça Brasil e cantar. Eu achava que eu era um artista, eu cantava e por isso agradava a turma. Só quem se prejudicou, Reinaldo Pena, fui eu. Eu me prejudiquei porque tivemos as mesmas condições, tanto eu como o meu irmão. O meu irmão não repetiu nenhum ano, passou em todas, se formou cedo. E eu, meu amigo, se eu for te contar minha trajetória, eu repeti muitas vezes, porque era aquele garoto Peralta. Aí vai a situação do acompanhamento. Os meus avós maternos, eles não tinham tempo para isso e também não tinham estrutura para me acompanhar. Já do meu irmão, eram os portugueses, os meus avós acompanhavam, queriam saber o trabalho do colégio, queriam saber tudo da vida dele. Os meus não, eu ficava na Praça Brasil cantando com meus amigos e a minha avózinha, cansada, quando eu chegava, ela dizia: o meu filho veio da escola, eu vou fritar um peixinho frito para ele, porque ele gosta de um peixinho tratamento, quente. VIP. Excesso de amor. Se peca também, Reinaldo. Eu, muitas das vezes, comia aquele peixe com certo remorso. Não entendia, poxa, por que eu faço isso? Eu não estava nem na escola, eu estava na praça cantando com meus amigos, enquanto os outros iam para a escola, eu estava gazetando, o termo certo era esse. Alberto, outro detalhe que me chama a atenção, que a gente viu aqui na biografia, o seu avô, ele deu um carro para o seu irmão, uma passada de ano aí na escola, e você já conquistou esse carro de outra maneira, foi isso mesmo? Não, o meu avô, o pai de pai, ele sempre incentivou os estudos e premiava os netos, os filhos, pelo por ter bons resultados na escola. Eu não tive essa oportunidade, Reinaldo, porque o meu irmão ficou no poder dos meus avós portugueses, meu avô português, e eu fiquei no lado do avô mais
pobre, vou te dizer, era interiorano. Mas eu nunca deixei de ter o que o outro teve. A minha avó, com todo o sacrifício, eu chegava lá, por exemplo, e dizia para minha avó, eu queria um caderno do Batman, que é um super-herói antigo. A minha avó se virava, com o meu avô, trabalhava, se virava no instinto, mas o caderno do Batman me davam. Do outro lado, o meu irmão, por intermédio do outro avô que era bem financeiramente, ele dizia, eu quero um caderno do Batman. O meu avô dizia, Lucere, pega uma resma de papel amasso, corta no meio, bota uma capa, escreve em cima Roberto Mendes Freira. Essa estava a diferença. Então, o meu avô, ele realmente acompanhava o meu irmão em tudo. Por isso, presenteou o meu irmão pelos bons feitos dentro do colégio. Não repetiu nenhum ano, passou bem. Eu repeti o terceiro ano do ginásio até 3 anos, meu amigo, eu repeti. Mas você depois conquistou Conquistei a compra do com carro. trabalho, comprei. Não só carro, outras coisas. Mas foi um carro de cachorro-quente. Ah, não foi um carro, Não, um veículo quase. Foi um carro de cachorro-quente. Mas eu disse para mim mesmo, eu vou ter meu carro. Mas é um veículo e é uma máquina de fazer dinheiro quando sabe. Foi todo o meu começo, Reinaldo. Eu comprei meu carro com meu suor, meu carro de cachorro-quente, e daí comecei a trabalhar. Eu me sentia melhor trabalhando pela dificuldade do meu avô, tá? Por quem me criou. Então eu me sentia mais à vontade trabalhando. Eu comecei a produzir saco, vendi saco na feira. Eu conheci os dois lados, tá, Reinaldo? O lado pobre e o lado rico, tá? E aí eu me virei nos 30, tá? E estou aqui contando a minha história, não tenho vergonha de nada. Sobre essa situação, você trabalhou, foi representante de uma empresa sensacional que foi a Febo. Como é que foi essa chegada lá na Febo? O que você desempenhava lá dentro? Rapaz, eu não sei ainda se existe, Reinaldo Pena, a profissão que eu comecei nas perfumarias Febo, que seria um patrulheiro. Patrulheiro, o departamento de marketing funciona assim: promotor de venda, vendedor, supervisor, gerente. E aí, eu comecei como patrulheiro. O que seria um patrulheiro? Patrulheiro, eu iria buscar as caixas dentro do supermercado para o promotor de venda expor na gôndola. Eu ia buscar, não aparecia. Mas comecei a aprender, entender da coisa, a gostar, porque o gostoso é você fazer o que você gosta, isso é ponto. E me interessei pela profissão e foi onde eu comecei a minha carreira profissionalmente. Patrulheiro, que era o que buscava as caixas, promotor de venda, que era o que fazia a exposição na gôndola, vendedor treinador, vendedor viajante, cheguei até supervisão. E graças a Deus estou aqui, com histórias para contar. Alberto, vários prêmios foi conquistado dentro dessa empresa, você representando, dando treinamento, dando palestra. É bom ressaltar que era representando o estado do Pará. Conta um pouco aí dessas façanhas. Companheiro, eu era funcionário da Febo, Belém do Pará, porque eu conhecia a empresa aqui aqui na Doca. Eu conheci a empresa aqui, mas não tinha noção da grandeza das perfumarias Febo, que eram de portugueses, começaram aqui, vieram de uma charutaria, depois passaram para as perfumarias e cresceram a um ponto de não alcançar o crescimento deles. Quando eu descobri que eles tinham uma fábrica em Feira de Santana e São Paulo, eu me senti diminuído em saber que eu era um paraense que não tinha aonde a Febo começou e eu não tinha conhecido a empresa. E aí tornou-se uma disputa, porque ninguém dá nada para ninguém, Reinaldo. A empresa bota o prêmio para você disputar e você corre atrás e tem que se tornar um vencedor. Ninguém te dá nada de graça. E aí eu dizia para minha turma, eu quero em São Paulo, eu quero vencer, eu quero ser um campeão, eu quero meu diploma, segundo, terceiro, não interessa, primeiro lugar, eu quero ser premiado como os outros são. Não adianta eu só ficando. Nós tínhamos o BIP, que era o Boletim Informativo Febo, que circulava a nível nacional. E aí eu só via os caras lá recebendo troféu, recebendo honrarias e a gente... Paraense. Muito preconceito tinha com o povo paraense? Tinha. Muita disparidade? Porque os camaradas pensam assim, Pará, imenso em território com a Amazônia. Mas eu não posso disputar
com São Paulo uma divisão de cotas. Cotas seria a capacidade de venda, né, meu irmão? Eu não posso ser diferente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A minha equipe era de 16 pessoas. Eu não podia competir com uma de 100 pessoas, 200 pessoas, não podia. Então, depois que a coisa tornou-se justa, aí sim, o Alberto Ferreira foi e colocou o nome lá nos troféus, nos diplomas que a FEBO liberava para os seus funcionários. E daí eu disse para a turma, daqui para frente não quero mais ficar fora. Tudo que a FEBO colocar, eu quero participar, porque vender assim, não faz sino. Te dá oportunidade e você faz o seu salário, você busca o seu salário, você não depende. Você tem o seu salário fixo e mais comissão. E essa comissão, meu amigo, você corre atrás e você busca, porque sempre foi meu ideal. Eu corro atrás do que me boto como desafio. Alberto, o avião decolou, o avião caiu, morreu muita gente. Era para você estar nesse voo que acabou acontecendo essa fatalidade. Você estava na FEBO na época. Explica pra gente como é que foi. Na época eu comecei a viajar muito. Eu tomava café em Belém, almoçava em São Luís, dormia em Fortaleza. Eu viajava muito pela empresa, a serviço, né? E uma ocasião nós perdemos um voo em São Paulo. E esse voo vinha para Belém, fizemos o check-in, um avião caiu e, não sei, foi coisa antiga, o Super 200, faleceu uma turma deles lá e a gente foi dado como morto. Não foi só eu, foi a minha equipe, né, meu amigo? Só uma pausa, mas espera aí, eu quase perdia um voo de São Paulo para Belém por estar estendendo muito na birita na época. Foi birita. Aconteceu a mesma coisa, porque não é fácil perder um voo. Ou é mulher, ou é um outro compromisso muito sério, ou é manguaça mesmo. Conta essa história aí. Porque quando você está no aeroporto, você paga para beber, você não bebe para pagar. Pô. Então você paga, e são 3 chamadas. E você tem uma galera lá que fica, geralmente tem um santinho que não vende, que não bebe, que não faz Sempre nada. tem um. Sempre tem um. Aí eu dizia pro cara, olha, vai lá ficar antenado lá na situação, porque são 3 chamadas, a primeira, a segunda e a terceira. Tá? Aí o cara vinha, olha, chamaram e tal. Eu digo, não, mas tem a segunda, tem a terceira. A terceira ele passou batido, meu amigo, a gente não embarcou. Eu acho que tu entendia a terceira dose, né? A terceira nós não embarcamos, aconteceu com o avião em Fortaleza, meu amigo. Caiu em Fortaleza, morreu uma turma dele, inclusive morreu até um empresário bem sucedido, né? Não de Belém, mas de Fortaleza. E tem outras e outras situações. Alberto, aqui a produção ela vai a fundo pesquisar a história. Sim, e é verdade isso aí. A gente tem que falar o que é realidade aqui. Agora teve um fato muito inusitado. Você se apaixonou lá. Ainda era da FEBO, vou fazer você relembrar. Você acabou se apaixonando e tal. Conta como é que foi esse romance. Hoje você é bem casado, você é passado, viu? Pelo amor de Deus, aí a dona Lúcia que tá assistindo. Isso aqui é nostalgia, faz parte, um romance que teve lá, mas teve um detalhe aí no meio desse romance. Não chegou a ser um romance. Acontece que pelo fato de estarmos conhecendo pela primeira vez, a nossa equipe indo primeira vez para São Paulo, eles nos armaram uma pegadinha. Vamos dizer assim, uma pegadinha. E aí eu, novo garoto e tal, ainda achei que ia continuar o mesmo sistema que era daqui e de repente se apresentou. Nós ficávamos num hotel em São Paulo que era até do Chacrinha. Se eu ter uma ideia, ficava chacrete lá, tá? Era top. E aí de repente se apresenta para os 2 campeões do Norte e do Nordeste de venda, termo de promoção de venda, né? Uma loura e uma morena. E nós aqui já começamos a discutir. O Rosel dizia, Alberto, tu fica com a morena, eu fico com a loura. Eu dizia, pô. E na época, o carro do ano era o Opala, o Opalão. Aí elas apareceram com o Opalão lá, a gente está visitando São Paulo, estamos conhecendo. Elas convidam a gente para conhecer a Noite Paulista. E nós saímos, Reinaldo Pena, saímos com 2 garotos novos, um do Norte e outro do Nordeste. E vamos lá, e já questionando, e fomos conhecer a Noite Paulista. Só que, é um tal negócio, por educação e por ser cavalheiro, a gente fazia o nosso dever de casa. Por exemplo, eu fiquei encantado com o tratamento que eu levei dessa jovem, e quando ela ia para o toalete, eu acompanhava. Esse encantado é paixão também, né? Normal, acompanhava de jovem. De mão dada, e fiquei realmente aos beijos.
Meu amigo, eu acho que seria bobo eu omitir uma Mas o situação que dessa. tem de mal nisso aí, Alberto? Não, Se era solteiro, que aí? não teve nada de mal, só que eu tava com gay, Reinaldo. Eu tava com gay, eu não tenho nada, não sou homofóbico, não Ah, tenho nada então, em contra vez gay. de menina, era menino, é isso? Era menino. A turma lá, os meus amigos, prepararam uma pegadinha. Inclusive, era até figurante, eu trabalhava no SBT naquela época, que tinha aquelas banheiras do Gugu, aquela história toda. E ele era muito. Para mim, eu estava com uma mulher, acabou. Eu estava com uma mulher. E esse meu amigo. Rosael, ele dizia, Alberto, a gente não pode comentar isso aqui, meu amigo, isso aqui, sabe, Deus o livre. E o cara se babava todo, ele limpava a boca, e eu ali na minha. Rapaz, eu estava com uma mulher, entendendo? E aquilo ficou comigo, eu digo, não vou comentar para ninguém, mas quando eu cheguei em Belém... A assessoria de imprensa sempre chega junto, né, Alberto? Não tem jeito. Quando eu cheguei em Belém, todo mundo sabia, porque nós tínhamos o boletim informativo, o Era. FEBUBIP, né? Que já estava lá em manchete. Pequenas Taro, paraense Alberto Ferreira e tal, se apaixonou, pô. E a história caiu aí, todo mundo tentou zoar, mas comigo não. Eu sou uma pessoa com experiência, eu tiro de letra tudo. Alberto, falando ainda da infância, eu lembrei aqui de um fato curioso, porque antigamente existia muitas gangues, né? Muita briga de rua, arrastão. Existe isso hoje, mas de outras maneiras. Mas só que existe uma situação. Hoje é grafite, mas tem gente que faz pichação, é isso, Alberto? Aconteceu uma situação onde picharam a sua casa. O que aconteceu? O quê? O que foi que deu isso não, aí? Não, fui vítima. Morava na Pedro Miranda, bem de frente ao Colégio Chemon. Morei lá por 20 anos, 25 anos. Meu amigo era vítima. Aí tinha a galera, eu saía de manhã cedo, sempre gostei de arrumar minha casa. Pintava aí, amanhecia, estava lá. Lucena, Lucete, voltamos. Pô, eu tinha o trabalho no sábado, limpar, pichar de novo, aí os caras na segunda-feira estavam lá. Aí eu bebia na época, pedi lá pro cidadão para me dar uma guarita lá no colégio, que eu ia pegar os pichadores. Fiz isso, fiquei de campana por muito tempo e peguei os caras que estavam pichando a minha casa. Mas antes eu andei pichando alguns portes, eu andei pichando. Ah, você virou pichador? Não, virei por influência, pô. Para mostrar pro camarada que eu tinha esperança, eu tinha certeza que eu ia encontrar o cara. Eu tinha certeza que eu ia encontrar os pichadores. Aí eu criei o CP, tá? Eu botava em cima das pichações do cara. CP. Mas ficou por isso mesmo, até que uma ocasião eu peguei um dos camaradas. Meu amigo, eu não sei nem se eu devo falar. Se fosse hoje, eu tenho certeza que eu iria responder, ia estar respondendo o processo e tudo mais. Eu peguei o cidadão pichando e plantei um terror em cima do cara. Eu tinha na época um Del Rey e eu tinha uma corrente que eu andava dentro do Del Rey, né? Eu botei aqui a corrente no pescoço e botei ali no famoso puta merda, que você segura, né? Ali, que é chamado puta merda. E eu dizia pro cara, meu amigo, é o seguinte, tu vai me contar tua turma aí, porque eu vou te matar. Pegou só um, foi? Peguei só um. Foi o babaca que ficou em cima da marquise e os outros correram. E eu fiquei com esse cara circulando. Sei lá, um dia esse cara pode até ver isso aí. Eu acredito que para ele foi um santo remédio, que para mim também foi uma... Na verdade até escapou, né, Alberto? Podia ter pego um tiro pelas costas e tudo mais. E eu estava tão enfurecido que eles chegaram ao ponto uma vez de pichar meu carro. Eles picharam meu carro. Se cansaram de pichar a parede. Todos nós aqui somos vítimas dessa turma, tá? Os caras são sujão mesmo, os caras não estão nem aí. Você não estão preocupados. É patrimônio público, os caras arrebentam tudo, sujam tudo, são os sujos mundo. Tá entendendo? E eu era um cara revoltado, mas achava que devia resolver da minha maneira. E o que era CP, Alberto, que você falou? O que é isso? CP, quando eu peguei o camarada, eu disse para ele, meu amigo, tu sabe que tu tá falando com o pichador? Ele disse, ele era novo na época, mais novo que eu, devia ter uns 17 para 18 anos, eu já tinha meus 28, né? Aí eu digo, CP, meu amigo, sou eu. Caçador de pichador, te encontrei e tu vai morrer. Tá entendendo? Tu vai morrer. Então... Virou um super-herói isso não me levou contra os pichadores. Isso ainda existe hoje? Velho? Eu tô fazendo uma pergunta... A pichação? Que é incrível. Eu pergunto para você, a gente olha cada lugar. Outro dia picharam o Pórtico Metrópole. Não tem jeito. Que façanha lá do shopping. Que capacidade os caras ainda têm, ainda existe nos dias de hoje, Alberto.
Mas tu sabe que esses caras também, quando eles são pegos, eu tenho até pena, porque eu cansei de ver, os caras pintam a cabeça dos caras toda. Não tem, porque hoje tu sabe que toda situação o camarada é protegido, né? Tu não pode fazer nada contra o cidadão dele, que eles acham que isso é arte, meu amigo. Eles acham Mas que é isso uma arte mesmo, hein? Estão é arte procurando de espírito de porco, tá entendendo? Eles estão procurando muita arte. Você também se envolveu, criou uma escola de samba, foi isso, Alberto? Sim, sim. Aqui em Belém do Pará? Não, eu não criei uma escola de samba, eu sempre fui carnavalesco, né? Eu fazia parte do Bloco do Lasca. O Bloco do Lasca era um bloco que saía ali da Soares Carneiro, entre Senador Lemos e Municipalidade, na Soares Carneiro, do Bar do Serrinha, era um antigo bar que tinha lá. Então a turma se reunia lá e fundaram o Bloco do Lasca. E esse bloco cresceu, na época que inclusive o nosso carnaval deslanchou, tá? Aí tinha os grandes, era o Bloco do Lasca, Vila Fará, Unidos de Nazaré, Balanço da Cobra, Unidos do Reduto, blocos famosos, o nosso estava lá no meio. Depois apareceu o Grande Família, que é do bairro também, que foi uma dissidência do Bloco do Lasca. Houve uma discussão de diretoria e formaram lá o Bloco do Grande Família, que até hoje está em ação, né? Que hoje é a escola de samba. Tá? O seu amigo já fez tudo na vida, Reinaldo Pena. Já fiz tudo e estou contando a minha história porque Deus me beneficiou para que agisse com essa naturalidade que eu ajo. Glória a Deus. Portanto, bate-papo com Alberto Ferreira, grande xerife da comunicação do estado do Pará. Você foi candidato a vereador um tempo atrás, Alberto. Entrou na política. Como foi que essa história? Rapaz, o que é que você não pesquisou? Só tu me falar o que você não pesquisou, porque você está conhecendo a vida toda. Olha, Reinaldo Pena, eu fui candidato. Na realidade, eu fui convidado a ser candidato. Por quem? Por quem, Alberto? Quem foi? Doutor Hélio Gueiros. Eu não tinha Ex-governador, saudoso Hélio Gueiros. Eu era um admirador do doutor Hélio Gueiros, né? E ele, sabendo que eu trabalhava nas perfumarias Febo e era um cara bem relacionado, tinha um conhecimento muito grande, porque naquela época os supermercados, o único que ainda está em evidência aí, que é o Líder, que na época só tinha uma lojinha lá na Cremação, na Condo de Madeira. Na época o que pesava era Pão de Açúcar, Carisma, São João, o Rema, Almirante, era o supermercado top daquela época, tá? Então eu tinha um bom relacionamento com essa turma, tá? Você teve quantos votos, Alberto? Lembra aí? Olha, eu não lembro. Eu só lembro, Reinaldo Pena, que o partido me deu um valor para que... liberou a ponta. Liberou. E quando liberou, como eu entrei na viagem marinheiro de primeira, eu peguei aquele valor, cheguei na minha casa e falei para minha mulher e meus filhos, arrumem as coisas, vamos curtir no Mosqueiro. A gente volta cedo e vai embora para o Mosqueiro, porque caiu um dinheiro aqui que é nosso, voltou para mim, vamos aproveitar. E foi o que eu fiz. Votei e fui-me embora. Eu não quis saber de campanha, eu não queria saber de nada. Você pegou o dinheiro do partido então e foi comemorar logo. Foi. Porque geralmente esse dinheiro, quando ele cai, Alberto, isso aí tem que ter consciência de falar, porque tem gente que fica, não, olha, eu nunca comprei um voto. Eu sempre pergunto, vou já perguntar depois para você, mas as pessoas, principalmente se já passou, a pessoa tem que ter vergonha de falar. O importante é o novo agora, mas todos tiveram equívoco. Agora sim, esse dinheiro sempre cai nos 45 do segundo. Sim. Eu já tô no fogo aqui mesmo, eu tinha botado você, bora comemorar todo mundo, foi isso? Ora, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Se eu tivesse realmente a intenção de criar uma carreira política, naquele momento eu já estaria juntando com mais alguma coisa, mais algum tipo de coisa. Cima. Ia pra cima, porque tire a primeira pedra aquele que nunca... Nem ter para comprar voto, então, que não era sem interesse ganhar. Eu compraria sim, porque é isso, compraria, porque é o que fazem, meu amigo. Opa, não tô dizendo, eu não sei hoje como funciona, mas o que é você contratar, por exemplo, 1000 cabo eleitoral? São 1000 votos para você. Por livre e espontânea pressão, olha aí. Mas eu vou receber o valor, mas não vou votar no candidato. Meu amigo,
É difícil. O cara vota sim. O cara vota porque existe uma certa pressão psicológica. Rapaz, eu conheci a história do camarada que se elegeu dando um patinho. Na época que começou o computador. Começou o computador, ele levava para lá e dizia assim, olha, seu nome está aqui, seu CPF está aqui. Se você não botar, ele olhando na tela aqui o nome dele, né? Aí se você não botar, eu sei. Aí ele ia lá, votava no candidato, tá entendendo? Então existe uma certa pressão. Meu amigo, compra de voto. É complicado, né, É Alberto? E complicado. sobre que você acabou participando de uma eleição em São Caetano de Odivelas, a gente manda um abraço aí pro povo odivelense, nordeste paraense. Tivemos a oportunidade de ir lá fazer algumas matérias aí na questão do futebol e também nós participamos aí do pleito, lá ajudando o parceiro. Como é que foi essa vivência lá, Alberto, em Olha, São Caetano? inclusive me apaixonei por São Caetano de Vela, conheci lá São João da Ponta, que uma cidadezinha maravilhosa, que não tem carro, só moto, tá? Você atravessa. Fiquei encantado com o povo e abracei para apoiar um amigo meu, Quem foi o amigo? Delso Martins, tá? Grande Delson. Foi candidato a vereador. Não foi o que nós esperávamos. Aí eu te pergunto, por que não foi? Porque eu acreditava que ele, como filho da terra, fosse ter uma votação expressiva. E fui para cima, assim, fazendo campanha, mostrando projeto, porque aquela situação, a gente tinha um projeto para São Caetano. A gente precisava realmente mudar aquele povo lá. Tá? Até quando eu ia conhecer as famílias fora, que eu conversava, eu via que aquela turma ali não tinha perspectiva. 17, 18 anos, vim embora para Belém porque não tinha o que fazer. E a gente começou a ter visão que a gente podia botar uma escola lá profissionalizante, levar inclusive a internet para lá, fazer. Muitos lugares não tem, é difícil. Não tem. Naquela época, 2016, Não era tinha. meio precário. Chega mais com uma lentidão. Sempre foi muito difícil, mais nos interiores do estado do Pará, né, Alberto? Sempre, sempre. Então, mas é difícil porque não há um interesse de realmente facilitar isso. Os políticos não enxergam por esse lado. Aliás, político aqui para nós, Reinaldo Pena, eu posso falar assim. Fique à vontade. O político ele enxerga onde dá voto. Aquele povoadozinho lá que não tem voto, o cara não tá nem aí, tá entendendo? Onde tem voto, quer ver uma coisa? Existe uma época muito boa para o camarada fazer o trabalho dele na campanha, mas ele vai fazer no momento das férias, porque tem muito banista, muito veranista saindo e estão vendo, olha, o fulano e tal está fazendo isso aqui. Porque, tu já viu se o político trabalhar de noite? Ele só trabalha de noite quando ele é pro lado dele, tá? Mas fazer uma obra de noite, ele não tem interesse de fazer. Porque as empreiteiras cobram mais caro. Nada disso, porque eles querem realmente que a turma acompanhe que ele está tapando o buraco, que ele está fazendo. Eles querem que o pessoal esteja vendo. É verdade, que é o movimento também não quer pagar os adicionais que exige a CLT. Alberto, um detalhe importante que eu acho até uma falta de respeito, isso muito grande para quem faz esse tipo de política. Isso aconteceu lá em Odivelas, a pessoa olhar todo um trabalho feito um ano antes, ações, assistência básica aí na área da saúde. E aí o candidato, ele olha que no caso é a oposição, e diz assim mesmo, eles vão cansar. Ele ficava só aqui na dele, só aguardando, aí ele vendo que está sendo feito um trabalho, ele só aí, acho que o cofre dele tava igual do tio Patinha, né? Tava cheio. Aí ele já dizia, calma que eles vão cansar. Só que ele tava falando que o cansar por causa da bala na agulha que ele tava guardando. Isso aí tem candidato que ele faz esse tipo de coisa, ele diz assim, a hora que eles cansarem, que vai chegar perto naquela época era 3 meses de campanha, o cara chega junto, injeta e arrebenta o outro. Muitas das vezes tem um trabalho, mas falta o recurso, isso acontece muito, Alberto? Sim, claro. Hoje, talvez, o eleitor esteja ganhando uma nova conscientização. Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. Chega na hora e desconstrói muitas das vezes um trabalho que alguém vem remando, vem lutando. Essa conscientização ela tem que passar a ser maior, né, Alberto? Sim, tem que passar a ser maior. E a gente tem que também respeitar aqueles que passam a informação correta. Não é todos, mas a grande mídia participa desse tipo de, desculpa, sinceridade, bandalheira. A grande mídia participa, tá? Que eu tenho que beneficiar quem está me dando. Quem está é a moeda de troca. Eu vou te destacar, eu vou te divulgar, mas eu quero a minha parte. Tá?
A grande mídia, não é toda, mas a grande mídia participa da bandalheira. E que hoje o povo está tomando uma consciência um pouco maior, porque a gente tem hoje as redes sociais. E um detalhe muito importante, estamos prestes aí a um pleito nacional, onde alguns candidatos estarão disputando as eleições do ano de 2022. Eu faço um apelo para que você procure conhecer a fundo a verdade e a veracidade das informações que direcionam, que faz parte da vida desse candidato. Porque como o Alberto até virou moda essa palavra fake news, isso aí chama-se falácia, mentira. Procurem saber realmente a verdade. Eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. Pare com isso. Quem não se envolve, ou então quem não gosta de política, quem diz que não precisa, não está vivendo no planeta Terra, Alberto. Com Tem que morar lá em certeza. Marte, porque qualquer coisa fica vermelho, se estressa, não quer se envolver em nada. Procure saber, se não dependa disso totalmente. Procure saber para que você possa tentar depositar o seu voto de confiança nesse candidato que está aí. Vamos falar de política nacional já, Alberto, e fique à vontade. Particularmente aqui, eu não tenho medo de ser feliz, não tô nem aí para quem vai achar, o cara falou isso, não concordo com isso. Não concorda, é só entrar em contato com a produção e vem conversar aqui. Fique à Isso. vontade, porque o assunto é sério. A gente tem que parar com esse negócio, não, porque eu não posso direcionar pro verde, pro vermelho, pro azul. Nós temos que falar a realidade, e nessa política nacional, dois candidatos muito fortes vem aí. Jair Bolsonaro vem tentando a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva vem tentando tirar aí, ser presidente mais uma vez do Brasil. Como é que você acompanha isso e você toma partido hoje, Alberto? Olha, hoje eu estou Bolsonaro. Hoje. Amanhã eu não sei. Porque o que te oferece, você tem que escolher o menos pior. O que te oferece, tu tens que escolher o menos pior. Tu não pode chegar na urna, eu vou votar, vou anular meu voto, vou votar em branco, porque você tem que dar um norte. Eu acompanhei o Jair Bolsonaro há muito tempo. Quando eu falava para os meus filhos que um dia ele ia ser presidente, meus filhos diziam, o senhor é louco. Eu digo, para tu ver como é que são as coisas. Eu acompanhava o homem na trajetória dele política, como acompanhei também o Luiz Inácio Lula, quando foi presidente. Então, meu amigo, teve a oportunidade dele. Como eu estou te falando, hoje eu estou Bolsonaro. Amanhã. Mas quando você fala, hoje eu estou Bolsonaro acreditando numa proposta de trabalho, se você... Porque você pesquisa também, você é radialista, você vai a fundo para não passar Sim. qualquer informação. Sim. Você descobrir que tem alguma situação errada no mandato do Bolsonaro, principalmente partindo dele, você deixa de ser ele? Olha, para que isso venha a acontecer, tem que ser alguma coisa realmente que seja comprovada. Porque falácia, não que eu esteja tendo já um político de estimação, não é por aí, eu não quero que você veja por esse lado. Só que até hoje, esse candidato foi um dos únicos que cumpriu a promessa que fez em campanha. É um camarada que procura fazer o povo entender e ter a consciência de votar em quem realmente merece. É uma família de político, criou os filhos na política, foi um cara estratégico, um camarada que serviu o tempo dele no exército, lá atrás criou os filhos já focando a política, botou um em cada cargo, vereador, um deputado, são 3 filhos que tem, todos são políticos, que seria já uma futura retaguarda para ele. E é o que está acontecendo? Ele está fazendo a campanha dele, a imprensa divulga 1/3 do que ele faz, porque não tem interesse, porque é um camarada que vai... Tem certas coisas que eu não compactuo com o pensamento do Bolsonaro. O Bolsonaro é um camarada, mas foi isso que eu elegi, tá? É um camarada que te dá a resposta à altura. Mexeu, pisou no meu Mas o carro. que você não concorda com? Não entendi. Às vezes, o fato dele enfrentar e bater de frente com o Congresso, Supremo Tribunal. Mas com quem tá errado ou com quem tá certo? Porque esses caras estão errados, tem que bater de frente, ou não? Como é? Concordo, tem que bater de frente, Reinaldo, mas eu acho que às vezes, como o povo ainda está se acostumando com aquele cidadão que todos entendem o seguinte, político é farinha do mesmo saco, acabou. Logo que o Bolsonaro foi eleito, o camarada chegava a dizer, o Bolsonaro é ladrão, sem vergonha, safado. Até agora não provaram nada contra esse cara. Até agora não tem nada, não tem culpa nenhuma provada contra o O Bolsonaro. Lula merece ganhar a eleição
Meu amigo, E por quê? esse pessoal não consegue entender o poder que tem esse partido que levou tanto tempo aparelhando o Estado, aparelhando o país, aparelhando as universidades. E tem muita gente que ainda é lulista, é o termo certo. Por exemplo, os caras entendem que fizeram o que fizeram, porque, pô, meu amigo, atire a primeira pedra aquele que não entender que o Lula é realmente o maior ladrão do mundo. Ele não é do Brasil, ele é um dos maiores ladrões do Então, mundo. por isso ele não merece ser o presidente de novo, porque o país está dizendo assim, independente do que você fez, você pode concorrer à eleição. Isso não é eu que estou dizendo aqui, isso quem está Sim. dizendo é a justiça brasileira, é o TRE, o cara veio concorrendo de novo, o Bolsonaro também está aí concorrendo, então, independente do que ele fez, tem muita gente que diz que ele vai ganhar a eleição. Por essas e outras que você falou, situação de corrupção, ele não merece ser o presidente? Segundo as pesquisas, o Lula está na frente. Está nas pesquisas, mas como é que pode um cidadão estar na frente que eu ando pela cidade, eu pesquiso, eu vou verificando que o camarada onde chega tem uma gama de seguidores, que houve realmente mudança. O povo hoje acordou, o povo quer. Para mim, eu não aspiro mais nada, mas eu tenho meus netos. Alberto, mande uma mensagem pro Lula. O que você falaria para ele? Depois mande uma pro Bolsonaro aí. Para pro Lula? Hum. Meu amigo Lula, eu acho que o seu tempo acabou. Você fez o que tinha que fazer, passou, bote a viola no saco, vá cantar em outro lugar. Hoje, Bolsonaro. Se o Bolsonaro seguir o exemplo dado pelo PT, também o povo vai saber julgar mais tarde Bolsonaro. É como eu digo, não tem político de estimação. Hoje eu estou Bolsonaro, amanhã eu não sei. Tantas acusações são feitas e a hora que se comprovar uma que realmente prejudicar o histórico do Bolsonaro, eu vou ter que ficar com o meu pé atrás e dar minha mão à palmatória. Por enquanto, eu respeito muito Bolsonaro, que foi um candidato que o povo elegeu democraticamente. Então, Bolsonaro reeleito novamente. E a mensagem pro Bolsonaro? Bolsonaro, eu não acreditava mais no país. Eu estava decepcionado, porque a história que nós estamos comentando do toma lá, da cá, daquela situação daqueles que querem tomar conta do Estado, aqueles que formam família e já vão dizendo assim, o Estado da Amazônia é nosso, o Estado do Pará é nosso, lá na Bahia, o Estado da Bahia é nosso, e vão formando aquela geração. É pai, filho, neto, bisneto, tudo político. Quer dizer, os caras não conhecem nada mais, aí conhecem, vem. E o triste é que tem o pai que já tem um nome, dá pesada, aí vem o filho que supera o pai, depois vai vir um neto que vai superar o filho e o pai. Porque eles vão se especializando nas bandalheiras, nas maracutaias, e o povo hoje tomou consciência. O povo hoje não é mais besta, o povo está de olho em tudo. Então tome cuidado. Nós vamos saber botar os nossos representantes de bem nessas próximas eleições. Alberto Ferreira, para concluir, com chave de ouro, você batizou alguns garotos, você ia num lugar longínquo, numa comunidade com um parceiro seu de carro, acho que vinha do trabalho, Não. parou, como é que foi essa situação? Reinaldo, rapaz, você andou pesquisando muito Mas minha aí, vida, você, né? você é pastor, Alberto? É a pergunta que eu faço. Não, meu amigo, eu não sou pastor, Você não fez teologia, você não passou em convenção, mas você se veste igual pastor, fala igual pastor, age igual pastor, E me respeito mas por você aí. batizou igual pastor também? Isso eu fiz. Isso aí, Reinaldo, eu estava trazendo um Fiat 147 de Fortaleza para Belém. E não era como hoje, que você para, tem posto de gasolina, tem pousada, tem restaurante. Não era como hoje, era um pouco distante as coisas uma da outra. Eu estava trazendo esse Fiat 147 da empresa, por sinal ele vinha botado, que era VQP, que era o sabonete VQP, era uma marca da empresa, e eu vim com um parceiro meu de lá, na estrada, e por não conhecer a estrada, eu senti que peguei um percurso muito grande, onde eu comecei a sentir um calor muito forte. Isso era no Piauí, do Piauí para Fortaleza, na estrada perto de Paulistano. Eu não posso te priorizar bem onde é
o setor. Inclusive, eu quero voltar com a minha esposa lá para ver, contar isso aí. Não sei como é que você soube da história, mas a história real é essa aí. E eu disse pro meu amigo, a gente precisa encontrar um local para comer, eu preciso tomar um banho. Porque eu sempre andei de manga comprida. Você imagina, eu dirigindo um Fiat 147, pé duro, sem ar-condicionado, tá atrás. Manga comprida, meu amigo. Manga comprida, calor miserável. Aí eu disse, não, meu amigo, Bosco, meu amigo, né? Eu disse, olha, rapaz, a gente vai entrar aqui, a gente tem que parar para tomar uma água, tomar um banho, fazer qualquer negócio. Aí ele disse, mas aonde, meu amigo? A gente vai, toca o pau, toca o pau. Eu digo, não, vou entrar. Tinha um ramalzinho, eu entrei. Quando eu entrei nesse determinado ramal, nada, meu irmão. Só chão, aquele caminhozinho, terra batida, né? Rapaz, eu vi uma comunidade, de repente saiu uma garotada, assim, uma garotada com 11, 10 anos, aquela garotada. Chegou o pastor, e começou a correr do lado do carro. Aí eu olhei pro meu amigo, tá vendo? O pastor sou eu, pô. Chegou o homem para batizar. Chegou o pastor sou eu. E a molecada, pastor, chegou o pastor, calma. Esse meu amigo diz, rapaz, eu não tô acreditando. Mas você batizou, Alberto? Batizei. Mas aí chegou alguém lá e disse, pastor e tal, e você disse, eu mesmo e tal. Olha, Reinaldo, a princípio, Reinaldo Pena, a princípio, quando eu entrei até para resolver uma situação que a gente precisava, estávamos com sede na estrada, precisávamos tomar um banho, para dar uma descansada. E quando encontrei esse povoado lá, eu estava zoando com esse meu amigo, porque ele dizia, não, pelo amor de Deus, eu não acredito no que tu vai fazer. Ele já acreditava que eu ia fazer, mas eu mesmo não, eu não acreditava, eu estava zoando com ele como se, pô, tá vendo só, apareceu aí, um milagre aconteceu, a gente precisava, chegou nesse povoado, a criançada querendo ser pastor, e aí eu vi que a coisa era séria, porque lá tinha um camburão com água, as crianças tudo vestidinho, aí tinha lá bolo, beiju. Festão, para quem tava com fome. Tudo, para quem, aí eu fiquei olhando, eu digo, aí a ficha caiu, eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui lá para trás, meu amigo, eu vinha de igreja católica, eu fui batizado na igreja católica, eu não tinha noção que era um batismo evangélico, não tinha noção. Eu olhava as crianças ali, eu fui lá para trás e conversei com Deus. Eu pedi que me desse um encaminhamento, que se aquilo que eu ia fazer estava certo. Eu lembrei da passagem de Jesus, o Filho de Deus, pedir para João Batista o batizar nas águas. Eu lembrei disso, eu disse, bem, se Jesus, o Filho de Deus, pediu para João Batista o batizar nas águas, por que que eu, pedindo permissão para Deus, não posso batizar aqueles que me deram autoridade de pastor? Porque eles correram ao lado do meu carro gritando, chegou o pastor, pastor sou eu? Quem te deu autoridade? Foi os anjos. As crianças, porque tá lá, e vinde a mim todas as criancinhas. Então eles me deram autoridade, Reinaldo Pena, e eu simplesmente fui lá, apresentei as crianças para Jesus, mergulhava nas águas, e depois comemos. E esse meu amigo dizia, vamos embora, isso vai dar confusão, cara, tu vai preso, nós vamos ser presos. Eu disse, não, eu estava tão tranquilo e relaxado, que nós ficamos, ofereceram uma rede, ataram uma rede lá, e o cara dizia, Alberto, tu não é normal, cara, tu precisas te consultar, tu é doente, ele dizia para mim. E eu não via nada disso, porque eu tinha feito a coisa espontaneamente. E foi isso, batizei as 6 crianças, saímos de lá já pela parte da tarde, não apareceu ninguém, e eu não sei como é que estão as crianças, e eu sempre faço uma promessa para minha esposa. Agora, Reinaldo, já que você tocou nisso, todas as vezes que eu contei isso, primeiro eu contei para minha mulher, né, que ela começou a contar para alguns, eles condenavam, todo mundo achava que isso era um pecado mortal. Mas hoje você é servo de Deus, né, Alberto? Eu vejo assim, dar a minha opinião sobre isso, que o pastor quiser também vir aqui, não tem problema nenhum, pode vir aqui, a Bíblia ela é aberta, né, a espada ela corta para lá e para cá. Deus, quando tem um propósito na vida de uma pessoa, quando alguém tem uma autoridade eclesiástica, ele sabe o que está fazendo. Quando a pessoa conhece o evangelho, como diz, conhecereis a verdade vos libertará, a Bíblia que diz. Então, hoje você tem uma consciência, Deus permitiu aquilo ali, e graças a Deus, hoje você é servo de Deus, e tem essa consciência, e serve a Cristo Jesus. Alberto, muito obrigado, deixe sua mensagem aí, agradecendo e também
falando aí dessa reconciliação sua, que a gente fica muito feliz de receber e poder estar passando essa história brilhante para os telespectadores. Olha, em primeiro lugar, agradecer a você e a Venorte Produções, que me recebeu tão bem, com um equipamento maravilhoso, top. Eu estou emocionado. Eu gostaria de ser novamente convidado, porque aqui existem profissionais preparados para atender aquele que está sendo entrevistado. E pedir, Reinaldo, que a nossa amizade perdure por muito tempo, porque você é um parceiro que eu estou mais impressionado por a maneira que você pesquisou a minha vida, companheiro. Glória a Deus, glória a Deus. E o Alberto Ferreira, quero agradecer, me deu oportunidade em 2011, lá atrás. É uma inspiração, se eu sou radialista hoje, primeiramente Deus e o Alberto, que me recebeu dentro do estúdio da Rádio FM Cabana. E aí a gente brincando com a coisa, depois a gente foi se profissionalizar, estudar e tá nessa história que é aqui hoje. Muito obrigado, Alberto. Tenho uma admiração muito grande por você, que Deus continue lhe abençoando. E no próximo podcast iremos estar entrevistando pessoas espetaculares igual Alberto Ferreira. Até a próxima, Deus abençoe a todos.